Olá, gente bonita, boa tarde. Hoje vim gravar mais um vídeo. Hoje eu vou contar um pouco a história da minha vida, como tudo começou. Vim de uma família muito humilde, passamos muita necessidade na infância. Eu sou de filhos de casais de pai agricultor e mãe dona de casa, agricultora também, e também sempre trabalhou na roça, mas na infância tivemos muita dificuldade, inclusive de passar necessidade da nossa mãe não comer e deixar a comida para nós. Nós somos 8 irmãos e foi muito difícil a nossa infância, porque eram tempos difíceis. Meu pai e a minha mãe sempre trabalharam de roça. O meu pai gostava de ser vaqueiro, olhar gado dos outros, e ele não parava muito tempo nas fazendas. Às vezes passava um ano, 2, e aí já caía fora para outro lugar, então nunca ficou preso no local para poder adquirir algum bem, alguma coisa. Então, quando ele plantava uma roça, com um ano já tinha que sair daquele local e já mudar para outro local. Então, às vezes não dava para colher, e quando se mudava para outro local, não levaríamos nada de legumes, de comida. E aí era um tempo que vivíamos até de doações de comida. Lembro muito bem de quando eu tinha meus 5 anos de idade, 5, 6 anos de idade, moramos num local perto da casa dos meus avós, que eles também não tinham muita condições, e o vizinho, uma vizinha que levava comida para nós. Então eu lembro desse tempo de muita dificuldade, mas também que a gente era feliz. E minha mãe, quantas vezes eu acordava, às vezes à noite, e via ela chorando, e eu ficava muito preocupada, porque pensava, o que estaria passando, que a minha mãe chorava, com aqueles filhos pequenos, sem saber muito o que fazer. Chegou épocas de nós comermos abóbora com farinha. A abóbora nem estava madura direito, e ela fazia aquele cozido de abóbora com farinha, e a gente comia. Nossa, e era delicioso. Carne era muito esporadicamente, nunca, às vezes, a gente comia carne. Quando ela matava galinha, aí sim, era o tempo que a gente comia carne, que ela sempre criou muita galinha. E como ela tem um problema de asma, ela não comia galinha caipira. Então, nós não deixávamos, mesmo a gente pequena, a gente não deixava ela matar a galinha, às vezes, porque nós comia e ela não podia comer. Então, pra gente não comer e ela ficar olhando, a gente não deixava, às vezes, ela matar a galinha, porque assim nós não deixávamos ela sem comida. E fomos crescendo, chegando o tempo de escola, não tínhamos onde estudar, escola tudo longe, era o interiorzão mesmo do Nordeste. E foi assim que cada um foi se virando. Nós temos uma família grande, com muitos parentes, e eu sempre tive vontade de estudar. Então tinha uma tia
porque ela andava muito na casa da minha mãe e do meu pai. E eu sempre falava para minha mãe: mãe, deixa eu ir morar com tia, porque eu quero estudar. E aí, aos meus 6 anos de idade, a minha mãe deixou eu ir morar com ela. E aí foi a primeira vez que eu fui à escola, fiquei deslumbrada. E daí, desse tempo, aos 6 anos de idade, saí de casa e só voltava tempos de férias. Mas quando eu voltava nas férias, sempre era aquela dificuldade de ver os meus pais, meus irmãos, na dificuldade. E quando eu voltava era uma festa, porque de estar junto, né, com a família, mas a dificuldade continuava. E eu agradeço muito todo o ensinamento que recebi dos meus pais, dessa minha tia. Comecei os meus estudos, depois ela teve que ir embora, e aí eu tive que morar com outro casal. Aí continuei meus estudos. Com uns 10 anos de idade, eu fui embora de uma cidade, da cidade que eu morava, no Nordeste, e fui embora para uma outra cidade onde que a minha madrinha morava, que ela me levou para morar com ela para estudar. Então, desde muito cedo, eu já criei muita responsabilidade cedo. Fui embora com a minha madrinha e aí estudei, fui adquirindo as minhas coisas, mas sempre pensando na minha mãe e no meu pai, na dificuldade que eles tinham de ter as coisas. E porque meu pai nunca quitou num local só, ele sempre gostou de estar mudando para aqui, para lá, então nunca adquiria um bem, porque ele não parava em um só local. E aí, aos meus 17 anos, conheci o pai da minha filha. Eu me casei muito cedo, talvez para adquirir uma família, mas não foi nada do que eu imaginava e pensei. Aos 20 anos eu tive a minha primeira filha, e sempre no intuito de ajudar os meus pais. Então, todo o dinheiro que eu arranjava ou que eu trabalhasse e adquiria, eu tentava sempre ajudar eles. O meu casamento não durou muito, porque foi um casamento muito rápido. Quando a minha filha tinha uns 2 anos de idade, a gente acabou nos separando e eu fui embora de Teresina para Brasília, com ela pequena, e fui trabalhar. Fui trabalhar em casa de família, trabalhei por 9 anos em casa de família, e a minha filha voltou para o Nordeste, foi morar com o pai e os avós. Uma grande besteira que eu fiz na minha vida, que hoje eu já sou liberta dessa culpa, porque eu fiz o melhor que eu podia. E hoje a gente dá muito bem, já se perdoou. Ela hoje já é casada, tem filhos também. Eu sou a avó da Beatriz e o Noah, que vai chegar agora em outubro. Então hoje tudo já é bem resolvido, mas no começo foi muito difícil, muito difícil. Hoje eu sou casada novamente, tenho um casamento maravilhoso, tenho um filho desse novo casamento, o João Gabriel, que tem 6 anos. E hoje é tudo diferente. Não quero que o meu filho passe o que eu passei, as necessidades que eu tive, as privações, mas lembrar do passado não é nada bom, não é nada fácil, porque só quem passou muita necessidade é que sabe
do quanto é difícil a gente falar desse assunto, de você não ter comida, de você dormir de barriga vazia. Às vezes, para não dormir de barriga vazia, a mãe tem que fazer pirão de farinha e para a gente não dormir de barriga vazia. É um assunto que me deixa muito emocionada, mas que tenho orgulho porque eles não deram para outras pessoas. Fomos criados com dificuldade. Eu quis sair de casa para ir morar com a minha madrinha, mas assim que podia, eu retornava de férias, para passar férias com os meus pais. Não tenho mágoa deles. Sou muito grata por tudo que eles fizeram comigo e com todos os irmãos. Somos uma família unida. Hoje, todos os irmãos, a gente se dá muito bem, graças a Deus. E é isso. Eu acho que toda família tem uma história para contar. A minha não é diferente, mas são coisas que a gente passa, mas que viram recordações que às vezes deixam feridas, e há muito aprendizado. E foi de muito aprendizado, de muita sabedoria, que eu hoje não culpo os meus pais pelo que passamos e nem desejo que ninguém passa o que passamos, porque sei que ainda tem muita gente, famílias que passam dificuldades. Às vezes as pessoas falam que é porque não querem trabalhar, mas no sertão do Nordeste as coisas é mais difícil, porque às vezes não chove, se você planta não dá, e aí é bem mais complicado. Mas se você tem coragem, se você tem a coragem de não desistir, de persistir, você consegue. E eu acho que é uma das coisas assim que eu tenho na minha vida, que vou carregar para sempre, essas lembranças que foi dolorosas, mas que foi que eu venci, e que hoje eu não deixo que essas coisas abate a minha vida, e sei que vou vencer, porque hoje eu tenho outro conhecimento, tenho outras percepções, tenho outra cabeça, e a gente tem que seguir em frente e não deixar que a culpa e o medo nos atrapalhem. Sou muito grata por tudo, pelos meus pais, pelos meus irmãos, que a gente sempre esteve junto. Então esse foi o vídeo de hoje, contando aqui um pouco da minha história. Tem muita coisa para contar, porque a vida se a gente for contar a nossa história de vida, a vida da gente dá um livro. E às vezes tem umas páginas que não são muito boas, mas é a história da nossa vida. Então agradeço a todos que estão me acompanhando. Se gostaram desse vídeo, deixa o like, vão se inscrevendo por aqui. E esse foi o meu vídeo de hoje.